Muito boa tarde, estudantes de todo o Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de redação, hoje, sexta-feira, 24 de abril. Eu sou a professora Janiele, como todos vocês já conhecem, né? Hoje nós estamos aqui para dar mais orientações importantes a respeito da redação, né? Dicas, modos de proceder, estratégias. E aí fiquem ligadinhos que hoje a gente vai trabalhar bastante com exemplos, como vocês podem organizar os argumentos de vocês, tá? Então hoje nós estamos com uma live que ainda vamos trabalhar no projeto de texto, como a gente fez na aula passada, né? Mas na aula passada, na live passada, perdão, nós trabalhamos a competência 3 mas no processo de seleção. Como é que eu vou proceder para fazer essa seleção desses argumentos? A partir de que estratégia? E aí nós sugerimos as perguntas norteadoras do projeto de texto, né? A leitura da proposta, o grifo, quais as causas, consequências, e aí a gente foi anotando tudo para poder ter um norte nesse planejamento, né? Um norte que muitas vezes o aluno tem a dificuldade de começar, né, de dar o start na sua redação. E aí, esse planejamento via perguntas norteadoras é o que vai mais ou menos aí otimizar a sua estratégia de organização, tudo bem? Hoje, na nossa live, nós vamos continuar ainda na competência 3, mas vamos trabalhar especificamente não só na seleção, mas na organização e na hierarquização dos argumentos. Ou seja, é um aspecto mais micro, né, dentro do parágrafo, dentro das estruturas internas de cada parágrafo, né, de cada parte do texto, obviamente, e a partir dessa análise dessa estrutura interna, a gente saber como é que pode organizar e hierarquizar essas informações, todas essas ideias que você selecionou na fase de seleção, tudo bem? Que você escolheu na fase de seleção. Já estamos aqui dando boa tarde ao pessoal do chat, né? O Eduardo, a Isa, Viviane, Ravena. Oi, mentes brilhantes, querido, ou querida, não sei, né? Porque esse nick aí não dá pra gente saber, mas tá sempre com a gente aqui todo dia, né? Eu tenho visto que o Mentes Brilhantes é um aluno ou aluna bem frequente e com certeza vai colher bons frutos. Convidem os colegas, gente, mandem aí um convite para assistir às nossas lives, que estão muito ricas. Acredito que vocês estão observando, né, que os colegas de ciências humanas estão fazendo bastante referência à redação. Então, as informações, os conhecimentos que vocês estão anotando e todo dia aí, né, no passo de formiguinha, adquirindo, com certeza vão ser muito úteis para essa parte aqui da redação, porque uma das grandes dificuldades é a questão, de fato, do conteúdo. O aluno ter conteúdo e conhecimento a respeito do tema que cai. Não é isso? Boa tarde, Cleiton, Kemile, Wedja, tá? Participem, tá certo? Façam perguntas, façam observações, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem. Aproveito também para, mais uma vez, lembrar a respeito da nossa plataforma de conteúdos, a nossa plataforma lá de propostas também, a gente tem bastante redação lá já corrigida, né? Temas super atuais, temas inéditos aqui feitos pela nossa equipe, e vocês não deixem de conferir e escrever, ok? Mais uma vez eu venho lembrar que a prática é muito importante nesta etapa, em que vocês estão, de fato, aí angariando esses conhecimentos, esses modos, essas estratégias, esses métodos, ou como vocês preferirem dizer, tá certo, pessoal? Então, vamos começar aqui sem mais delongas. De novo, vamos trabalhar o aspecto mais micro, dentro dos parágrafos, como é que se organizam essas partes, ok? Não deixem de anotar, de preferência, né? E depois, se quiserem, fazer uma revisãozinha nesta live, porque tem muita coisa boa hoje aqui para mostrar para vocês. Tudo bem, galera? Bom, nós vamos aqui, pessoal, detalhar, né? Na verdade, nós já fizemos isso na live passada, mas vamos só fazer aqui um feedback, né? A respeito do descritor da competência 3, o qual diz selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Na live passada, nós falamos que selecionar é a fase de escolha, né? Que deve partir de uma tempestade de ideias, ou brainstorming, se preferirem o termo em inglês, ok? E aí, essa fase de seleção é aquela que nós trabalhamos a partir de leitura da proposta, definição da tese, ok?
perguntas norteadoras, essas perguntas depois você vai fazer uma escolha da escolha, né? Então não são passos assim curtos, né? São passos longos neste momento. Depois, ao passo que você for treinando, você vai observar que isso vai ficar bem automático, né? Vai ficando automático e você às vezes não vai nem precisar, obviamente, perder tanto tempo nessa fase de seleção, porque a estratégia já está consolidada na sua cabeça, ok? Depois, o relacionar nada mais é que associar as informações que foram escolhidas. Para isso, gente, é preciso, além, não só o conteúdo, né, o que você colocou lá na tempestade de ideias e anotou aleatoriamente, mas que você observe se essas ideias que você pretende desenvolver têm algum tipo de associação, né? Se elas conseguem ser relacionadas harmonicamente para que o seu projeto de texto fique ali com aquela unidade de coerência bacana, né? O organizar é ordenar, e aí nós dissemos que é preciso que o texto faça uma curva ascendente, que ele suba, né? Para que, o que é se subir? Que ele vá provocando aquele interesse em o avaliador avançar na leitura, né? É óbvio que isso também, de novo, né? Eu ratifico que com o tempo vocês vão observando essa questão do ordenamento e da hierarquização para que o seu texto faça essa curva ascendente no grau de interesse de leitura, né? E por fim, o interpretar não é menos importante, ou seja, explicar. É preciso certificar se todos os conhecimentos que você colocou, os conteúdos que você colocou, as informações, as ideias, estão ali dentro do seu grau de conhecimento para explicar, para ilustrar. Ok? Não desprezem a questão de eu preciso fazer leituras constantes e leituras muito bem fundamentadas, né? Essas leituras vocês podem fazer a partir, lógico, né, dos seus estudos diários e também o que eu chamo de leitura social, que eu já disse aqui para vocês, né? É observar a aldeia global, é analisar a realidade que nos cerca nos vários âmbitos aí da vida, né? Para vocês terem uma ideia, nossa última proposta lá na plataforma, não sei se vocês já, o pessoal aí do chat já escreveu, né? Nós colocamos uma proposta a respeito da escala de trabalho 6x1, né? Que está sendo muito discutida agora a nível de Brasil, porque está se tendo essa discussão lá no Congresso Nacional para que essa escala diminua para 5x2, e aí tem lá toda uma proposta que você já pode pensar, que conhecimentos eu acessei, né, a respeito deste assunto, deste tema, e o que eu posso, né, de fato, explicar a partir desses conhecimentos acessados, ok? Então é importante que você também vá se nutrindo desse conhecimento diário, por meio de redes sociais, jornais, revistas, enfim, né, toda essa leitura, ok? A Isa disse que está melhorando na redação. Antes tirava 400 e 500, agora está entre 600 e 700. Gente, eu costumo dizer, Isa, muito obrigada por ter feito esse comentário. Eu costumo dizer que o ideal, né, lógico, é muito bom que você consiga subir rapidamente de nota, mas à medida que você vai ganhando 100 pontos, depois mais 120 pontos, 160 pontos, você vai ficando motivado a subir cada vez mais. Então, dificilmente o aluno sai de um 400 para um 900, né? É aos poucos mesmo que as coisas vai acontecendo, né? Para parafrasear aqui o poeta, né, que diz que a vida vai acontecendo no dia a dia, vai acontecendo de pouquinho, do mesmo jeito a redação, né, e o conhecimento dessa questão de produção de texto, ok? Parabéns, viu, Isa? Eu acredito que você vai subir ainda mais aqui desses 600, 700, rumo ao 900 mais, ok, pessoal? Uma boa nota para fazer diferença aí na sua média final tem de ser entre 880 a 960 preferencialmente. Ok, meus queridos? O Eduardo está dizendo que a professora pode pedir para que reabram a proposta sobre o conteúdo. Ah, tá, pronto. Gente, outro assunto, outra coisa importante aqui para dizer, né? Nós estamos reabrindo, ou seja, nós estamos esticando o prazo para vocês enviarem as redações lá, porque a gente entende, né, que, enfim, existem muitas atividades, e a gente está esticando um pouquinho o prazo, tá certo, Eduardo? A gente está abrindo novamente aí. Agora, eu só acho que não vai poder ser aberto o simulado, certo? O do simulado não, porque o simulado foi específico, mas das outras propostas, ok, tá? Então, esse conteúdo aí, esse tema sobre conteúdos superficiais é do simulado. Tudo bem, Eduardo? Muito bem. Tá? Vamos, então, dar início aqui, né, fazendo
Nós já fizemos aqui a revisãozinha do descritor, né? A gente vai continuar, mas aí mais, né, falando na organização e na hierarquização, certo, pessoal? Então, o que é fundamental? Escolher os pontos principais, definir o que vem primeiro e o que vem depois, articular as ideias em relações de sentido adequadas e contextualizar e ilustrar com exemplos. A gente sempre vai estar mostrando aqui exemplos e a gente precisa que vocês prestem muita atenção em como esses exemplos de notas máximas, de notas altas, e exemplos também preparados por nós, que são, né, propriamente exemplos de projetos estratégicos, e aí vocês observem como é essa organização desses exemplos que a gente vai trazer aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, falando um pouco da estrutura das partes, né, eu acho que algumas de vocês devem já ter percebido, né, na prática, ou, enfim, assistindo aulas, ou, enfim, que as partes da redação, o que se convencionou de um texto dissertativo, argumentativo, no âmbito da redação Enem ou de um vestibular, enfim, convencionou-se que são 3 partes. Todos vocês já sabem que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sendo que o desenvolvimento são 2 parágrafos cada um, né? Não custa nada a gente ainda lembrar que essas partes têm que estar divididas de forma, né? O tamanho das partes tem que ser um pouco harmonioso. Então, nada de gastar muitas linhas na introdução e deixar o desenvolvimento muito pouco, né? É preciso ter esse paralelismo estrutural aí, de que eu falei já em outras ocasiões, mas eu estou aqui relembrando para vocês trabalharem nisso, tá? Não deixar uma parte ficar muito grande e outra muito pequena, porque senão certamente a parte que está grande está extrapolando o que deve conter e a parte que está pequena, e quando eu falo pequena é 5 linhas ou menos, ok? A parte que está pequena, obviamente, não está desenvolvida a contento. Certo? Então, é isso. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, no qual constará a proposta de intervenção quando se fala em redação do Enem, ok? Gente, na realidade, aqui nesta figura, nós estamos trazendo 9 partes, certo? Por que 9 partes? Porque cada parte do texto, tá? Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, terá 3 partes. Ok? Cada parte do texto, se nós formos destrinchar, ela constará 3 partes. E essas 3 partes é exatamente a estratégia que você deve fazer, né? Lógico que essas partes podem conter informações diferentes, aqui a gente vai falar, mas o que cada parte vai ter? Então, vamos lá. Pela figura aí, acompanhe. Pronto, que são essas 9 partes? Presta atenção, tá, Leonisa? Bom, na introdução, que é um parágrafo, de até quantas linhas, pessoal? 6 a 8 linhas, ok? Não ultrapassem as 8 linhas, porque senão, como eu disse, né, pode dar problema aí no restante do texto, vai sobrar pouco espaço, tá? 6 a 8 linhas. Como é que você vai proceder nessa introdução? Primeiro, você vai estabelecer uma estratégia de abertura, ok? Depois, a apresentação do problema e depois você vai estabelecer, ou seja, colocar, definir, escrever a sua tese, que é o principal do texto, que é o ponto de vista central, certo? Ok, professor, o que é essa estratégia de abertura? Gente, prestem bem atenção. Classicamente, essa estratégia de abertura de um bom texto, ela vai conter um repertório, certo? Um repertório sociocultural de natureza diversa. Ok? Ah, então eu tenho que pensar primeiro no repertório. Não é isso, não é pensar primeiro no repertório. Ele vai aparecer primeiro, mas lá na seleção, quando você fizer as perguntas norteadoras, o repertório não é a primeira coisa a ser pensada, ok? Porque a primeira coisa a ser pensada é a tese. Quando você vai organizar, é que você pega o repertório que você respondeu lá nas perguntas norteadoras e você traz esse repertório para linkar com a delimitação do tema. Ok? Então, essa estratégia de abertura, via de regra, quando eu digo via de regra, gente, é porque não é absolutamente aqui, eu acho, não é a minha intenção de fato, trazer isso como uma coisa única de possibilidade, porque às vezes o estudante não consegue, de fato, colocar um repertório de início, né? Normalmente, o que fica estratégico, bacana, denota que você, de fato, né, já começa com a contextualização calcada nas áreas do conhecimento, o que é? Trazer esse repertório de natureza diversa, ok? Quando eu digo natureza diversa, é porque pode ser uma citação, um livro, um filme, uma alusão histórica. Na aula de repertório, nós vamos detalhar essas possibilidades, ok?
Estratégia de abertura, repertório de natureza diversa, ou caso você não consiga, né, colocar esse repertório, você pode fazer uma definição do tema em linhas gerais, dizer o que é o tema, o recorte temático, né, já começar colocando ali, caracterizando a temática, ok? De novo, o que é mais clássico é trazer o repertório, porque fica inclusive mais fácil. Tá? Por que fica mais fácil, professora? Porque quando você traz esse repertório, em seguida você já vai fazer ou um contraponto, trazendo o problema relacionado no recorte temático, ou se o repertório estiver, né, de acordo com o recorte temático, você vai ali dizer semelhantemente a, né? Aí você vai fazer a apresentação do problema, que é a segunda parte, certo? A segunda parte, pessoal, que eu chamo aí de apresentação do problema, nada mais é do que a delimitação do tema. É aqui, neste momento, se você tiver começado com o repertório, você vai delimitar o tema. Professora, mas o que é delimitar o tema? É você apresentar o tema, como é que ele acontece na realidade brasileira, né? Como é que esse tema se revela na realidade nacional. Tá? Aí aqui, de fato, o tema deve ser caracterizado, destrinchado, certo? E, por fim, você vai apresentar a sua tese. Estrutura clássica de tese, né? Que muitos dos candidatos, muitos mesmo fazem. Apresenta 2 argumentos principais, certo? Quando eu digo estrutura clássica, é a estrutura mais conhecida, é a estrutura que revela que o projeto de texto foi pensado, foi organizado, né? E aí apresentar aqueles 2 troncos argumentativos, que a gente diz 2 teses, na realidade não são teses, né? São argumentos que você vai desenvolver. Mas aí convencionou-se a chamar de tese, tá? Você vai colocar esses 2 argumentos lá, ou caso você opte por não fazer essa estrutura clássica, você pode colocar o seu posicionamento explícito. O que você, enquanto candidato que está escrevendo, tem como ponto de vista, né? Qual é o seu posicionamento, qual é a sua opinião a respeito daquilo que você delimitou, ok? Essa posição, ela pode vir também de maneiras diversas. Ou você pode indicar um agente responsável, tá? Pelo problema que você delimitou, né? Por exemplo, tal cenário demanda a atuação do Estado e da sociedade civil, certo? Que tal cenário é esse? Ora, você já abriu com o repertório, você delimitou o tema e agora você vai dizer que a realidade se mostra de determinada forma na realidade brasileira, normalmente problemática, né? Porque é preciso haver problema. E aí você diz, tal cenário demanda a atuação do Estado e da sociedade civil, certo? Isso é o quê? Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês de posicionamento explícito com indicação de agente responsável. Quem é o responsável por resolver isso? Professora, mas essa proposta não deve vir lá no final? Sim, mas quando você opta por essa estratégia de trazer o posicionamento, ok, você pode já indicar em linhas gerais quem é que pode resolver. Óbvio que, na conclusão, você vai fazer isso de modo específico, dizendo exatamente quem é o agente, como, o que vai ser feito. Certo? É uma das possibilidades, gente, para que vocês possam, e aí, pessoal do chat, preste atenção, né? Para que vocês possam, assim, testar e treinar qual é a possibilidade de apresentação da introdução que fica mais confortável para mim, certo? Se é a tese clássica, se é a forma clássica com 2 problemas, se é o posicionamento explícito com indicação dos agentes, ou ainda, se você prefere só fazer algo mais propositivo, do tipo, é fundamental combater essa problemática para garantir a equidade social, para garantir a sobrevivência, né, se for, no caso, um tema a respeito de mudanças climáticas ou qualquer questão socioambiental, né, a sobrevivência das gerações futuras. E aí você coloca de forma mais propositiva e mais geral, ok? Vejam que esses tipos que eu estou dizendo, introdução, tese clássica com 2 argumentos, ok? Posicionamento explícito com possível indicação de agente responsável e até proposição geral, né?
podem ser combinados esses tipos de acordo com a sua estratégia de texto, né? Aqui a gente está dando caminhos, ok, pessoal? Mas esses caminhos, quem vai estabelecer é você, a partir do seu conhecimento, da sua leitura, da sua seleção, né? Então, na verdade, pessoal, a gente traz aqui métodos, né, maneiras, caminhos, mas quem vai decidir, né, bater o martelo é você no momento que você for escrever o seu texto, certo, pessoal? E aí, sempre atentando que a introdução precisa ter aí essas 3 partes. Tudo bem? O Eduardo pergunta se os 2 troncos argumentativos geralmente são as causas do problema. Pode ser, viu, Eduardo? São as causas ou podem ser os impactos. Vai depender, Eduardo, muito também do que é colocado no recorte temático ou na frase temática. Certo? Ano passado, perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira. Certo? Veja que não tem problema ali para você colocar logo as causas, não. Certo? Você vai ter que ainda delimitar esse problema, certo? Para depois você colocar as suas teses lá. Então, pode ser que não dê certo, certo? Colocar as causas, né? Pode ser que num tema como esse, uma tese mais propositiva, dessa forma como eu disse, é fundamental combater essa problemática, bererê, né? Pode ser mais interessante, certo? Então, tudo vai depender da natureza do tema e, obviamente, do recorte temático, certo? Se o tema é mais polêmico, ou se o tema é menos polêmico, ou se o tema tem um viés positivo ou mais negativo, e aí é só na hora que é possível você estabelecer, certo, gente? Pergunta que você pode estar fazendo. 3 partes significam 3 períodos? Né? Não necessariamente, certo, gente? 3 partes não necessariamente significam 3 períodos. Mas o ideal, pelo menos na introdução, é que, de fato, essas 3 partes dá para fazer em 3 períodos. Você colocar o repertório em um período, atentando, gente, por favor, para que o repertório não passe de 3 linhas, ok? Não passe de 3 linhas, porque senão vai ficar, a contextualização do problema ali vai ficar muito pequena, tá? A apresentação do problema em outro período e a tese em outro período. Então, a introdução é aquela parte que dá para a gente fazer em 3 períodos bem bacana, tá? Vou já mostrar o exemplo para vocês, ok, Eduardo? O desenvolvimento, gente, qual é a sugestão que nós, né, colocamos aqui? Primeiro, o tópico frasal, que é o quê? O argumento principal que você selecionou, ok? Que vai ser desenvolvido, a fundamentação desse tópico e o fechamento, certo? O que é o tópico frasal? É a ideia principal, ok, do parágrafo, a ideia nuclear que vai ser desenvolvida, destrinchada, analisada, sem falhas. Vamos já mostrar aqui um exemplo, tá? O que é a fundamentação? É o aprofundamento do tópico, ou seja, você vai fazer as explicações, as ilustrações, você vai fazer relações de causa e consequência. Essa parte da fundamentação, pessoal, deve ser, de fato, a maior parte, certo? Por quê? Porque o tópico frasal é o que você vai discutir. A fundamentação é o que você vai explicar, o que você vai, de fato, destrinchar. E o que é o fechamento, gente? Esse fechamento é muito importante, de novo, para que o seu texto não fique meramente expositivo, tá? O fechamento vai ser a sua reflexão crítica ou o que a gente chama de desfecho argumentativo, né? Alguns professores chamam de desfecho argumentativo porque ele traz ali a tomada de posição dentro daquele parágrafo, certo? E aí você pode, nesse fechamento, retomar o tópico frasal, certo? Para que fique organizadinho. Falei do tópico lá em cima e fechei aqui com o tópico de novo, certo? Gente, esse movimento, falei do tópico e retomei o tópico, é um movimento estratégico para dizer assim, o avaliador está lendo e ele vai, voltar para o tópico aqui, certo? Nessa volta, fica na cabeça do avaliador, na imaginação do avaliador, que você, de fato, fez um texto estratégico, planejado, que está havendo retomadas, ok? Pode estar parecendo um pouco nebuloso aqui, só nessa explicação rápida, mas a gente vai ver no exemplo, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? Não deixem de tirar as dúvidas, não, tá, gente? Porque eu já quero que isso que está sendo falado aqui na live de hoje seja para vocês um caminho para vocês já irem praticando, ok? E por fim, gente, a conclusão, que vocês sabem muito bem que no Enem a conclusão está reservada para a proposta de intervenção, certo? De 3 partes também: anúncio da proposta,
proposta propriamente dita e encerramento. O que é o anúncio da proposta, professora? Gente, eu recomendo que nesse anúncio da proposta, né, se houver espaço também, que vocês retomem a frase temática, ok? Se não ela toda, do jeito que se apresenta lá no tema, mas pelo menos que seja uma paráfrase dessa frase temática. Já falando sobre paráfrase aqui em outras lives, tá? Ou diretamente a frase temática, ou referentes, né? Partes que se refiram a ela. Tipo, esse desafio, essa problemática, diante dos aspectos discutidos, essa problemática. Que problemática? A problemática que você falou a respeito do recorte temático, certo? E aí a proposta vem em seguida, com os elementos obrigatórios. A gente vai ter uma live de proposta aqui, pessoal, sabe? Bem, eu preparei uma live de proposta que vocês vão gostar, com indicação de agente, com indicação de como é que você pode otimizar a questão da ação, certo? E aí a proposta tem 5 elementos, a gente já fala, tá? E o encerramento é o desfecho, né? Que eu adoro quando o estudante faz o efeito final, aquele vrá, né? Aquele fechei minha redação, ok? Se você termina só com quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, fica, né? Você pode até entregar os 5 elementos, mas o ideal é que você faça uma frase, um período de efeito final, ok? Para que a sua redação realmente se encerre, né? Eu chamei nas outras partes de fechamento, né? No desenvolvimento. Aqui eu estou falando de encerramento, porque você encerrou a sua discussão, ok? Encerrou a sua discussão. Pessoal, outra coisa. Eu penso, tá? Um posicionamento muito individual, mas eu acredito que muitos outros colegas e os próprios avaliadores também valorizem. A questão de que um bom texto não pode ter menos de 25 linhas, ok? Um bom texto que seja bem desenvolvido, que de fato apresente essas 9 partes de modo bacana, contento, é preciso ter 25 linhas ou mais, ok? Um texto de 20 linhas, ele não entrega isso aqui com a competência ideal não, certo? Então, assim, isso eu só consigo escrever 20 linhas. Então, você observe o que você está deixando a desejar. Se a introdução está muito resumida, se o desenvolvimento poderia ter mais explicitações e você não está conseguindo colocar, né? Aproveito também para dizer aqui que nós teremos uma live sobre falhas e lacunas argumentativas, porque muitas vezes o aluno acha que colocou tudo, acha que está tudo completinho, mas ali tem uma falha, ali tem uma lacuna, tem um espaço a ser preenchido que não foi preenchido porque o estudante não viu, né? E aí a gente vai trazer essa perspectiva para vocês nas lives seguintes, tá certo, gente? O Eduardo está perguntando se o tópico frasal pode ser somente uma linha. Pode ser somente uma linha, certo? A gente vai mostrar aqui, Eduardo, exemplos de que somente uma linha e que tem mais de uma linha, né? Por que ele tem mais de uma linha? Vou mostrar para vocês fiquem atentos, tá, pessoal? Porque muito dessas partes também tem a ver com a natureza do tema, certo? Quando é um tema um pouco mais polêmico, um pouco mais calcado nas questões sociais, por exemplo, né? Dá para você colocar em uma linha, porque no período seguinte você vai destrinchar, você vai desenvolver, certo? Quando é um tema de uma natureza um pouco diferente, como meio ambiente e sustentabilidade, ou então cultura, alguma coisa assim, aí você já, no próprio tópico, né, que você está dizendo aí, essa uma linha, pode haver um pouco mais de desenvolvimento, de explicação, certo? De novo, a estratégia é do candidato. Aqui nós estamos dando caminhos para que você se organize e, de fato, né, consiga fazer um texto minimamente estratégico, tá certo? O Eduardo colocou, só assim teremos um mundo melhor, né? Boa tarde, Paulo, tudo bem? Ok, gente? Então, de novo, 9 partes, 3 na introdução, 3 em cada desenvolvimento, obviamente, e 3 na conclusão. Professora, cadê o outro desenvolvimento? Gente, os parágrafos de desenvolvimento, eles seguem o mesmo método, tá? Tópico, fundamentação e fechamento, certo? Em outras palavras, ideia geral, né, ideia central, ideia nuclear, aprofundamento dessa ideia e desfecho argumentativo ou reflexão crítica, como vocês preferirem chamar, certo? Essas são as 9 partes aqui do texto, tá? Vamos ver, pessoal, porque de fato quando a gente
fala assim, as 9 partes, e fica dizendo as partes, né? Fica um pouco, tá, mas como é isso na prática? Como é que isso vai acontecer de fato no texto, né? E aí eu gosto de trabalhar com os exemplos, porque eu acho que fica muito mais elucidativo, né? A explicação fica mais interessante quando o exemplo vem. Ok? Então, nós vamos fazer aqui a análise de um projeto de texto estratégico. A gente vai verificar na íntegra um projeto de texto que recebeu a nota máxima no ano de 2024, cujo tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Foi o Enem de 2024, tá? Professora, a senhora colocou aí o print, o print da introdução da redação da Marina Vieira Almeida, de Maceió, Alagoas. Coloquei, gente, mas não se preocupem que eu não vou apresentar dessa maneira, não, tá? Por que eu coloquei esse print aí da introdução? Para que vocês observem o que eu chamo de estética do texto. Tá? Que é algo que às vezes é pouco comentado, mas que é muito importante para a análise da sua redação. Tá? O que é a estética do texto? Tamanho de letra, ok? Disposição das palavras. Se você não coloca muito perto uma da outra, ou muito longe uma da outra, certo? Rasura. Isso é uma coisa muito polêmica, porque às vezes eu digo, mas não tem como não rasurar. Sobretudo nessa sociedade de hoje, que a gente pouco escreve, a gente mais digita, não é isso? É difícil a gente fazer um texto de 30 linhas sem cometer nenhum deslize e rasurar, ok? 1, 2 rasuras, pessoal, tudo bem. É de boa, tá? Mais de 2 rasuras, 3, 4, 5 rasuras, vai haver desconto na pontuação? A resposta é não, ok? A não ser que essa rasura provoque um erro de competência 1, por exemplo. Aí haverá desconto lá na competência 1. Mas a questão de rasura por rasurar não vai ter desconto. Mas observem, gente, um texto cheio de rasura, com uma letra ruim, pequena demais ou muito grande, que tome todo o espaço da linha, e vejam que a linha da folha oficial, gente, ela não é muito alta, né? Provoca aquele desconforto visual no avaliador, isso é fato, ok? O avaliador que lê vários textos por dia, é óbvio que haverá um momento, fatalmente, em que ele está cansado. Então, observe essa questão da estética. Tá certo? Meninos, meninas que estão nos assistindo, entendam que essa questão da estética não é algo que pode ser desprezado, não. Certo? Então, letrinha bacana, legível, não é uma letra que impressione pela beleza da grafia, não é, ok? Beleza de grafia já é uma outra seara aí que não é definitivamente considerada. Certo? Mas que seja de fato um texto limpo, um texto que tenha aí mais ou menos essa configuração aí. Você pode até estar dizendo, mas essa letra não é bonita. De fato, a gente não está analisando letra bonita, mas uma letra que está bem disposta, bem pontuado, enfim, né? Essas questões elas não podem de maneira nenhuma. A questão da paragrafação, muitos alunos têm dúvida com relação à paragrafação. Não precisa deixar um espaço gigante, gente, para começar o parágrafo, não. Certo? E nem precisa sair medindo milimetricamente, porque isso de fato não é avaliado. O tamanho, se é todo igual, se está um pouquinho maior ou menor, também não é avaliado. Certo? É considerado que você está em final de formação básica, é considerado um monte aí de critérios, né, para meio que deixar isso mais tranquilo. Mas eu gosto sempre de falar porque é algo que não pode passar despercebido, tá certo? Letra de forma é aceita? Sim. A letra de forma, inclusive, se a sua grafia não é uma grafia muito legível, eu recomendo fortemente que você opte pela letra de forma, tá? Que é o que chama caixa alta ou letra maiúscula. É preciso só ter cuidado, que eu acho que a Ana, beijo Ana, querida, que é a minha colega que está fazendo aqui competência 1 e 4, né? A Ana já deve ter comentado que em letra de forma é preciso que você distinga a letra maiúscula, né? Então, se você vai colocar Brasil, você tem que colocar o B maior para poder distinguir que aquele B ali de Brasil, né, como nome próprio, deve ser colocado, tá certo? Então, letra de forma, excelente, não tem problema nenhum, tá? Se tiverem mais alguma pergunta a respeito de estética, podem fazer, tá, pessoal? Porque, de fato, são questões que a gente tem que ir tocando para vocês desmistificarem algumas questões, né? E também ficarem tranquilos com relação à questão da estética do texto. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Nós vamos, pessoal, eu não sei se fica aí, agora eu falei em conforto visual, me preocupei pelas cores que eu escolhi
para separar as partes, né? Mas eu acho que ficou legal porque eu quis cores que, de fato, fossem bem diferentes uma das outras para a gente ver essa questão das partes, né? Então, nós vamos ver sobre este tema. A gente não vai ler o texto motivador, pessoal, porque senão vai ficar muito longo e, de fato, a gente precisa analisar isso de uma maneira um pouco mais célere e mais rápida, tá? E aí a gente vai fazer só a análise pura do texto, porque a leitura de texto motivador a gente já fez na live passada, beleza? Bom, 3 partes aí na introdução desse texto, ok? O que está em verde, professor? Estratégia de abertura. Tudo que tiver verde aqui, certo? Em se tratando de introdução, é estratégia de abertura. O que está em rosa, em pink? É a exposição do recorte temático, ou a problematização, ou a delimitação do tema, ou como vocês preferirem chamar, né? E amarelo na introdução é a tese, né, que é o posicionamento, ponto de vista. Gente, a tese tem de estar obrigatoriamente na introdução, ok? Nesse gênero textual, redação do Enem, porque a redação do Enem já é um gênero textual, faz tempo, né, que foi alçado a categoria de gênero, de fato a tese tem de aparecer. Se a tese não aparece, o castelo de cartas já começa a ruir, certo? É preciso ter tese. Vocês vejam aí qual é a estratégia de tese que vocês querem colocar, tá? E vamos aqui à leitura e vocês podem ir fazendo perguntas, tá? A respeito dessa introdução. Na obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, há a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional do país. Vejam que o repertório sociocultural está diretamente relacionado ao tema, ok? Não é preciso fazer um trabalho para relacionar, porque ele já é relacionado quando diz da predominância da etnia africana, ok? Repertório aí, lógico que está grande, está em mais de 4 linhas, mas no texto, na sua escrita, ele não deve ter mais de 3 linhas, ok? Eu até recomendo que seja feito em 2,5 linhas no máximo, tá? No máximo, para que não comprometa as outras partes. Em seguida, a candidata vai expor o recorte temático, certo? Fazer a delimitação. Com qual estratégia? Estratégia de relação de oposição. Por quê? Porque o repertório, pessoal, é colocado de maneira positiva, certo? Miscigenação, predominância da etnia africana é colocado de maneira positiva. Como a minha intenção é problematizar, então agora eu tenho que fazer uma relação de oposição, porque se eu coloquei positivo, agora eu vou ter que problematizar por meio de uma ponte coesiva formada por uma conjunção adversativa, ok? Contudo, apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, visto que suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Pronto. Ok? Veja que aí já tem a exposição desse recorte temático, já tem uma problematização, né, aí colocada, certo? Apesar disso, não se valoriza, porque o tema é desafios para valorização, ok? Em seguida, a tese chega também com conectiva, atente para essa questão da coesão, que é muito importante, tá? Logo, perante esse entrave, cabe a análise da estagnação estatal e da negligência educacional, ok? Essa tese aí, o estilo de tese desta candidata foi o posicionamento com anúncio da linha argumentativa a partir dessas duas questões, estagnação estatal e negligência educacional. Ok, Eduardo e demais? Certo? Ah, professora, eu só consigo fazer assim, tudo bem, tá? Linha argumentativa por meio de 2 argumentos centrais que vão considerar, vão ser os tópicos frasais, é excelente, porque você não se perde, ou dificilmente você vai se perder, porque já está anunciado. Prometeu, agora eu vou entregar, certo? Uma outra coisa, pessoal, é que, preferencialmente, né, eu sei que a Ana Cláudia vai falar aqui bastante de coesão referencial, ou seja, quais são as palavras que você vai utilizar para retomar essa mesma coisa, estagnação estatal e negligência educacional no desenvolvimento. Mas o ideal é que você não repita as mesmas estruturas colocadas na introdução já no seu desenvolvimento, ok? Tipo, se ela está falando em estagnação estatal, quando for desenvolver esse tópico, né, essa ideia central, que entre
essa expressão de uma maneira diferenciada, que essa retomada seja feita de uma maneira diferenciada, certo? Como assim, de maneira diferenciada? Com outras palavras ou outras expressões que se constituam sinônimos. Pronto, o Eduardo colocou aqui, omissão governamental, né? Meio clichê, mas dá certo, viu, Eduardo? Quando eu digo clichê, gente, é porque muitos alunos, né, muitos candidatos utilizam essa expressão, mas tudo bem, tá? O ideal é que você venha com a outra expressão, tá? Porque aí já vai trabalhando em quê? Na precisão vocabular, na coesão, na qualidade, na sua preocupação em colocar outros referentes. Tudo isso, gente, é considerado, certo? Tudo bem aqui na introdução, abertura, repertório. Problema, delimitação, exposição do recorte temático e tese, posicionamento com anúncio da linha. Ok? Inoperância estatal. Menino, o Eduardo tá cheio de expressões, né? Parabéns, Eduardo. Vamos para o desenvolvimento 1, ok? Observem, gente, eu vou só mudar aqui o slide, deixa eu ver se está aparecendo. Tá. A introdução assim está, ok? E o desenvolvimento, você já consegue verificar que ele está mais robusto, certo? Óbvio que não é de um dia para o outro que você consegue fazer um desenvolvimento deste tamanho, ok? Mas isso aqui está estrategicamente bem escrito, por quê? Porque tudo está linkado, né? E aí, para linkar tudo, todo o tópico e desenvolver, de fato, tem que ser muito texto, certo? Aí, verifiquem. Eu fico revisando essas expressões. Muito bem, Eduardo. É excelente. O tópico frasal está aí em uma linha, né? Na verdade, está em duas, mas se for escrever, dá mais ou menos uma linha e meia. A fundamentação, gente, está gigante, né? Essa parte de fundamentação que está em rosa está bem grande. Por quê? Porque é o coração do seu desenvolvimento. Essa parte fatalmente tem que ser a maior, certo? A parte da fundamentação, da explicação. Por quê? Ora, o texto é argumentativo. O que tem que ser a cereja do bolo, né, para parecer bem assim metafórica, é de fato a fundamentação, ok? O que vai definir a maior qualidade do seu texto, gente, é essa parte rosa, certo? É o desenvolvimento. Lógico que há muitos critérios aqui, mas o desenvolvimento é o que vai ganhar o coração do seu avaliador. Não esqueçam, é a fundamentação. E essa fundamentação aí você precisa, obviamente, ter conteúdo para realizar, ok? Vamos lá. Tópico frasal em verde, fundamentação em rosa, fechamento, sempre tem que haver com retomada do tópico, como eu falei lá no início, tá? Vamos lá. Diante desse panorama, é perceptível a fragilidade, olha aí, Eduardo, governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Retomada da tese lá do início, por uma expressão diferenciada. Professora, se eu não achar uma expressão, eu posso fazer uma frase mesmo, destrinchar, né, o governo, e destrinchar isso, colocar verbo? Pode, não tem problema nenhum. Agora eu tenho que verificar a questão do espaço, ok? Pronto. Nesse viés, elemento coesivo entre um período e outro, recomendo fortemente que você assim faça, tá? Coloque elementos coesivos, porque eles são importantes para essa questão da progressão, né, linguística e discursiva também, ok? Nesse viés, a partir de 1888, data da promulgação da Lei Áurea, responsável pela abolição da escravatura, os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente, em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo. Sendo assim, outro elemento coesivo, como reflexo desse fato histórico, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente ao não proporcionar políticas públicas eficazes, uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas, como as danças tradicionais no ambiente social, a exemplo da falta de disseminação de festivais africanos pelo território, em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiadas como a europeia. Por conseguinte, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-as vítimas da discriminação, como o racismo, anulando suas identidades étnicas. Veja que fundamentação, né? Como é que essa fundamentação foi feita? Primeiro, a partir de um resgate de um fato histórico, ok? Depois, comparação com a realidade presente, em que se fala sobre a valorização de uma etnia, né, eurocêntrica, aí, quando fala da questão da cultura privilegiada, e depois, que efeitos sociais isso provoca na questão da valorização, certo? Ou seja, invisibilidade.
práticas discriminatórias, racismo e outras coisas mais como efeito social, ok? Essa fundamentação, gente, está bastante desenvolvida, inclusive com os exemplos aí que estão constando entre travessões, né? Então, está bem desenvolvido. Terminou aí? Não, é preciso fazer o fechamento, tá? E aí o fechamento foi como? Retomando o tópico. Em suma, olha aí, ô Eduardo, a omissão estatal é um fator agravante da problemática retratada, ok? Vocês podem estar perguntando, professora, essa retomada do tópico é obrigatória? Gente, não é obrigatório, né? Você fazer a retomada. Mas quando se retoma, você está dizendo assim, eu coloquei o tópico, desenvolvi e eu retomei. Então, isso dá um ar, né? Dá a impressão de que, de fato, o texto foi organizado bem, de forma bem amarradinha, ok? Que você conseguiu fazer isso e você conseguiu retornar. Isso não é obrigatório, mas é como se fosse uma gentileza com o leitor, né? E quem é esse meu leitor? É o avaliador, obviamente, ok? Desenvolvimento 1, aí está, certo, gente? Dúvidas, falem aí no chat, ok? Vamos para o desenvolvimento 2, da mesma maneira, tópico, fundamentação e fechamento, tá? Outro sim, é notório o impacto da ineficiência educacional em relação à desvalorização da herança dos negros na nação verde e amarela. Pessoal, observem que todos os parágrafos vão para o tema, ok? Não adianta você ficar só pensando no tópico ineficiência educacional e você não linkar esse tópico com o tema. É preciso falar do tema em todos os parágrafos, ok? Fundamentação. Nesse contexto, o político Nelson Mandela ressalta o valor da educação e o seu potencial de salvar a humanidade. Repertório. Entretanto, né, relação de oposição, a educação brasileira apresenta uma série de lacunas que dificultam a promoção da herança africana no país. Prova dessa conjuntura é a escassez de disciplinas que abordem a história da cultura afrodescendente no Brasil, sem ilustrar apenas o período da escravidão. Olha aí a paráfrase do texto motivador, galera. Devido ao destaque dado a matérias consideradas mais importantes, como a matemática. Consequentemente, mais um elemento coesivo já se aproximando para o desfecho, as manifestações culturais africanas são negligenciadas pelos estudantes por adquirirem uma visão estereotipada de suas práticas e desconsiderarem sua diversidade, ok? A fundamentação, como é que isso ficou? Uma citação de um argumento de autoridade do político Nelson Mandela, sul-africano, ok? Mas a conexão com a realidade do estilo oposição, porque o Mandela fala uma coisa positiva, entretanto, né, mas a educação não segue isso, então é a diversidade, mais a comprovação por meio dos exemplos e mais os efeitos sociais. Pessoal, em temas relacionados à sociedade, ok? Essa questão dos impactos sociais, sejam eles relacionados a impactos de desigualdade ou de invisibilidade ou qualquer questão que mexa com essa questão social de forma a discriminar, é preciso investir nessa questão dos efeitos sociais, porque aí entra no que a gente chama de abordagem cidadã. Né? É preciso saber que isso tem que desembocar nesse tipo de abordagem, ok? Para que você, de fato, traga essa ideia, esse viés de que você é uma pessoa que se preocupa com essa questão cidadã, tá? Com a formação cidadã, ok? E aí, para encerrar, em síntese, mais um elemento coesivo, a lacuna educacional corrobora a temática mostrada. Certo? De novo, não é obrigatório fazer essa retomada, mas isso manda uma mensagem para o avaliador de que esse projeto de texto ele foi pensado, discutido e voltou ali para o mesmo tópico. Tudo bem, pessoal? Vocês prestem atenção na transitividade desse verbo corroborar, ok? Porque é muito utilizado nos textos e, normalmente, o candidato acha que corroborar, por ser muito parecido com colaborar, esse verbo é transitivo direto, indireto, desculpa, e não é. Ele é transitivo direto. Quem colabora, colabora com. Mas quem corrobora, que aí corroborar não é a mesma coisa de colaborar, tá certo? Corroborar é confirmar, certo? Corrobora o, tá? Se vocês tiverem esse verbo aí no seu repertório vocabular, prestem atenção na questão da predicação ou transitividade verbal. Tudo bem, pessoal? Mendes perguntou, você acha que é necessário 2 desenvolvimentos? Eu gosto de usar.
dois desenvolvimentos são necessários, né? Porque tem o desenvolvimento do parágrafo 2 e do 3. Eu acredito que não é essa bem a pergunta, né? Com o que seria dois desenvolvimentos, eu chamo de desdobramento, viu, mentes brilhantes? Desdobramento o que é? Você fazer dentro da fundamentação esse desdobramento. Na verdade, não são dois, não, né? Tem que ser pelo menos 3 dentro da fundamentação, certo? Ou seja, uma ideia que chama outra ideia, que chama outra ideia dentro dessa questão da relação de sentido. Ou de causa e efeito, ou de oposição, certo? Ok? Eduardo disse que já errou isso, né? Enfim, certo, gente? Então vejam mais um parágrafo e que investe nessa questão da ascensão, né, da subida aí do texto, porque a ineficiência educacional seria, né, no caso, mais forte do que a questão governamental, certo? E, por fim, proposta de intervenção articulada e relacionada ao tema. Desculpa, relacionado aos tópicos discutidos. Portanto, medidas necessitam ser tomadas para mitigar os desafios supracitados. Você poderia fazer de maneira diferente o anúncio dessa proposta. Voltar à frase temática, né, falando sobre a questão da valorização ou mesmo da desvalorização da herança africana. Aqui, a candidata optou por trazer uma expressão, né? Desafios supracitados são os desafios que eu já mencionei anteriormente, ok? Assim, é dever do Ministério da Cultura, agente da intervenção, órgão responsável por administrar a preservação cultural brasileira, detalhamento do agente da intervenção, incentivar a exposição da cultura africana, a ação propriamente dita com verbo de ação, ok? Mediante eventos culturais, modo, né, que é o modo meio da intervenção, ok? De igual modo, cabe ao Ministério da Educação, outro agente, órgão responsável por assegurar a educação nacional, outro detalhamento do agente, inserir os estudos africanos na grade curricular. Ação, com verbo de ação, obviamente, mediante a criação de uma matéria para isso, né? Modo. Cadê o detalhamento? O detalhamento, gente, está nesse encerramento, que eu recomendo fortemente que vocês invistam nesse encerramento. Por quê? Caso vocês esqueçam ou passe um pouco batido essa questão do detalhamento, esse efeito final, né, que eu chamo de encerramento, mas pode ser efeito final, vai servir como detalhamento para as duas propostas de intervenção. Olha que bacana, né? Nesse sentido, com o intuito de valorizar a herança africana, suas práticas serão respeitadas, ok? Então, nós temos aí um efeito e um encerramento final, certo? Então, fica bacana, fica bem textualizado. A candidata optou por duas propostas, porque um vai ser resolvido pelo primeiro tópico, que é a questão da omissão governamental, o outro vai ser resolvido do segundo tópico, que é a questão educacional, ok? Se não der para resolver uma proposta só, podem investir em duas propostas de intervenção. O que está entre o travessão é o detalhamento, ok? Mas eu estou falando, Eduardo, só caso você esqueça de detalhar, né? Esse encerramento, esse efeito final, vai servir como detalhamento que você esqueceu de detalhar. Né? Eu acredito que você vá preparado para inserir todos os elementos, mas no momento, gente, às vezes não dá, né? Não entra mesmo esse detalhamento. E aí você vai se salvar com esse detalhamento no encerramento, o que eu chamo de efeito final, certo? O que está entre travessões é detalhamento. A candidata, de fato, detalhou os dois agentes de modo bacana, ok? Mas eu só estou falando que poderia, né, no caso de ter esquecido o detalhamento do agente, poderia servir como detalhamento esse finalzinho também. Ok, pessoal? Então, veja, é um projeto de texto estratégico, considerando que cada parte do texto, como nós falamos anteriormente, contém 9 partes, em vez de simplesmente introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Quando você for praticar, se de fato você conseguir entender essa estrutura, fica mais fácil. Não vou dizer, né, propriamente, que vai ter um texto de altíssima qualidade sabendo só da estrutura. Por quê, professora? Porque o texto, gente, é conteúdo, certo? O texto é conteúdo. Então, é preciso ter ideias, desenvolver essas ideias, saber de onde é que você tirou essa ideia, para que, de fato, o texto leve, né, consiga uma nota boa. Mas sabendo que partes, né, vão ser ali relacionadas, é óbvio que você vai começando de forma mais simples e depois vai complexificando mais a partir das suas leituras e da sua prática.
Tudo bem? Beleza? Pessoal, parando um pouquinho aqui só para chamá-los, né, e chamá-las. Aulão amanhã, não, olha, imperdível aqui no Campus Fortaleza, amanhã pela manhã, certo, gente? 25 de abril. Vai ter aula de humanas, certo? Linguagens, história, geografia e redação. Redação a professora Ana Cláudia, tirando todas as dúvidas de vocês de competência 1. Quem estiver na cidade ou na região metropolitana, faça um esforço e venha para o aulão. Material, lanche, tira dúvidas, interação, eu acho massa essa parte de interação com os pares, certo? Então, venham aí para esse aulão, digam aí quem é que vem, bota um coraçãozinho aí quem é que vem para o aulão, tá certo, pessoal? Então, de fato, esse aulão vai ser muito legal amanhã, é o nosso segundo aulão, certo? Eu estarei também nos aulões aí, me aguardem, viu? Em junho, se Deus quiser, estaremos aí falando sobre competência 3, 2 e 5, fazendo uma aula bem interativa, e aí a gente pode se conhecer pessoalmente aí nesse aulão, tá? Então anotem aí, 25 de abril, amanhã, sábado, a gente se vê no Campus Fortaleza, Avenida 13 de Maio, tá? Com tudo aí para o conforto de vocês, lanche, material e tudo mais. Tá bom? Opa, mentes brilhantes, se Deus quiser. Já fiz minha inscrição, mas não recebi a informação. Paulo, pode aguardar aqui, você vai receber, tá? E se não receber, você pode ir, porque estando inscrito no Super Enem, de maneira alguma você vai ser barrado, não, tá? Você vai conseguir, você vai levar lá, receber o seu material, tudo bem? Ai, doida para conhecer vocês, meu povo. Ai, que ansiedade. Gente, espero que tenha ficado claro, certo? Essa questão. Bom, características de um projeto de texto estratégico, tá? Inscreva-se aí no aulão, o link tá no chat, tá? Primeiro, recorte temático apresentado com contextualização sociocultural. É o que eu estou dizendo, gente. Não é a única e exclusiva maneira de começar. Mas quando a contextualização sociocultural via repertório chega na introdução, já se sabe que dali vem coisa boa. Vem texto bom, né? Vem essa questão do link, da relação boa, certo? Então, invistam na questão do repertório. A gente vai ter uma live de repertório muito legal, inclusive desmistificando questões sobre repertório, e vocês não podem perder, tá? Então, recorte temático apresentado com contextualização é simplesmente dizer que a estratégia de abertura clássica e melhor é com repertório, tá? Tese clara com 2 eixos argumentativos, estrutura clássica também. É mais fácil você não se perder quando você anuncia a linha argumentativa por esses 2 eixos lá anunciados na introdução. Parágrafos de desenvolvimento estruturados com excelente progressão temática. Gente, ó, existem 2 maneiras de haver articulação textual, certo? Que é a questão da relação, da associação que a gente falou lá no início. Existe a articulação discursiva, ok? O que é isso, articulação discursiva? Ideia relacionada à ideia, tá? Quando não existe essa relação entre as ideias, é o que a gente chama de falha ou de lacuna, né? Dependendo da natureza aí dessa não articulação. A gente vai ter live sobre isso também, tá? Articulação discursiva é as ideias combinarem dentro do parágrafo. Ok? E a articulação linguística é o que a gente chama de conexão, coesão textual, que é objeto de avaliação da competência 4, que está sendo dado assim magistralmente aqui pela nossa colega Ana Cláudia, certo? Uso eficiente de conectivos. Invistam nesses conectivos, porque eles são importantes para essa questão da progressão. Inclusive, gente, com relação à celeridade, à rapidez da leitura, o conectivo ajuda. Porque o conectivo, quando ele entra na leitura, automaticamente as peças vão se encaixando. Quando não tem conectivo, parece que há um truncamento, né? Então, a articulação linguística é tão importante quanto a discursiva. Não dá para a gente dizer assim, um é mais importante que a outra, tá? As 2 devem atuar em conjunto, tá? Ideia chamando ideia, articulação discursiva. Ideia articulada à ideia linguisticamente, visualmente, por meio de uso de operadores argumentativos, articulação linguística, ok? Conclusão com proposta de intervenção completa e conectada aos argumentos discutidos, ok? Teremos, né, live de proposta, tá? Várias dicas e maneiras de textualizar melhor essa proposta. Muitas vezes o estudante sabe quais são os elementos, mas não consegue textualizar a contento, e aí isso é problemático, certo? Mas a conclusão, ela precisa estar completa e conectada. Significa dizer que você precisa resolver o problema que você disse, né? Não é colocar o problema e sair correndo, não. Você precisa resolver o problema que você colocou no início lá, no início e você desenvolveu,
certo? Então, o projeto de texto estratégico, pessoal, essas características, elas precisam necessariamente ser apresentadas em conjunto, ok? Se só boa parte delas, mas não todas, é apresentada, aí vai diminuindo, né, a sua nota de várias competências, porque aqui a gente está falando de articulação linguística, competência 4, de tese com eixos é competência 3, de proposta é competência 5, né? Só o que a gente não está falando aqui especificamente é da questão da norma culta, que é a competência 1, né? Mas o restante todo está aqui, todas as outras competências aqui estão. Certo? Então, fiquem atentos para essas questões. Sou fraco em repertório? Vou trabalhar com um mapinha de repertório, né? Considerando os eixos temáticos. A gente vai ensinar vocês a fazer isso, tá? Nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Bom, antes de né, se encaminhar aqui para o final, que na verdade a gente ainda tem um tempinho de meia hora, pessoal, eu queria falar um pouco sobre a estrutura do parágrafo, né? É algo que todo mundo que escreve, todas as pessoas que escrevem, seja texto narrativo, seja gêneros, enfim, né, dissertativo, injuntivo, o parágrafo ele tem uma configuração, certo? Todo mundo deveria saber disso, mas às vezes passa ao largo de entender essa questão do parágrafo como essa unidade de sentido, né, que precisa ser trabalhada para que você não se perca nessa textualização, certo? O parágrafo ele é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Eu adoro essa definição, pessoal, e vejam, não sei se dá para enxergar aí, mas essa definição está em um livro bem antigo, tá? Ele nem é de 2010. Eu coloquei a referência em 2010 porque é a edição que eu tenho. Mas esse livro é muito antigo, de um professor chamado Otto M. Garcia, certo? Um livro maravilhoso, mas assim, não mudou, certo? Do mesmo jeito que muitas coisas, né, em outras disciplinas não mudam, a questão de parágrafo também não muda, certo? Não muda a ideia de que é preciso acionar uma ideia central, que a gente chamou de tópico frasal, e as outras ideias que vêm a reboque dessa ideia central precisam ser, obviamente, decorrentes dela. São ideias secundárias, mas são ideias que explicam, que fundamentam, que destrincham, ok? Então, essa questão do parágrafo como unidade completa de sentido, ou seja, o parágrafo tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? É o que nós mostramos no exemplo. Tópico frasal é a ideia central. Fundamentação são as ideias secundárias que devem obrigatoriamente ter esse viés de explicar tudo dentro daquele universo ali de 8 linhas, ok? E a conclusão, que é o fechamento, tá? O que ocorre via de regra, gente? Não se faz a conclusão. Ou se faz acha que está fazendo a conclusão, mas você ainda está no desenvolvimento. É preciso fechar, você não pode deixar em aberto, certo? Então, todo parágrafo ele vai ter essa estrutura, né? Lógico que cada parte vai ter a sua configuração, mas, por exemplo, no desenvolvimento é isso, tópico frasal, fundamentação e fechamento. Introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Na introdução, estratégia de abertura, problematização e tese. É um parágrafo completo, certo? Todo esse movimento que se observa no texto integral, ok, ocorre também no interior de cada parágrafo. Por isso que eu fico fazendo esse apelo a respeito da proposta, né? Que o estudante pensa assim, mas a proposta é só para eu colocar os 5 elementos. De fato, a competência 5 é assim que se pede, né? Que entre os 5 elementos. Tá, mas acabou os 5 elementos e aí? Acabou? Pronto? Terminou? Cadê o fechamento? Cadê a frase final? Cadê o encerramento? Né? Alguém falou aqui nesse instante no chat sobre a questão, tá aqui, no encerramento eu costumo retomar o repertório. Pronto, certo? A retomada de repertório no fechamento é uma boa estratégia também para dizer que você organizou esse projeto. Então é preciso ter essa conclusão também da conclusão. Tá? Então, evitem terminar só na proposta propriamente dita. Coloque uma frasinha de efeito, se tiver espaço, obviamente, né, Eduardo? Que também tem essas questões de gestão, de linhas, que, enfim, fica um pouco, né? Não vai ser terrível se você não tiver espaço para colocar uma frase de fechamento, não. Mas é preciso entender que a conclusão também tem o seu encerramento, também tem o seu fechamento. Ok, gente? Aí, assim, no caso do Enem, especificamente, né, a gente observa uma espécie de padrão, né, que a gente já mostrou, mas aqui eu estou agora
né, fazendo uma explicação um pouquinho mais teórica, nos períodos que constituem o parágrafo de desenvolvimento, certo? E aí a gente sugere, por esse padrão ser observável em várias redações, em vários textos que tiram notas máximas ou notas muito boas, né, a gente sugere, né, que você mantenha, né, na medida do possível, esse esquema de hierarquização, ou seja, primeiro período tópico frasal, segundo período repertório, terceiro período articulação tópico frasal repertório, quarto período conclusão, ok? O que é fixo aqui, certo? O que é fixo, pessoal, que não dá para colocar em outro lugar, obviamente que é a conclusão, certo? Porque você não vai concluir antes e depois colocar outra coisa, fica incoerente, né? Gera uma incoerência interna aí bem complicada, ok? Os outros você pode, obviamente, mexer um pouquinho e trocar, certo? O que aparece de maneira clássica? É desse jeito, o tópico, o repertório, que é para poder entrar com, né, com a contextualização sociocultural, a articulação do tópico e o repertório, que é o desenvolvimento fundamentado, e, por fim, a conclusão, tá? Mas você pode ir mexendo um pouco nessa ordem, sem problema algum, né? Excetuando o quarto período, que é a conclusão, certo? E também é possível, quando a gente fala período, né, que a Ana Cláudia já deve ter explicado, né, o período simples, período composto, vem lá das aulas de gramática, tá, gente? Essa questão de período. Mas entendam assim, um período, não? Um período é constituído por uma... Primeiro, você começa com a letra maiúscula e termina com o sinal de pontuação final. Normalmente é o ponto, né? Normalmente é o ponto, porque você não vai usar perguntas. Pode ter também interrogação, mas normalmente é o ponto. Entre essa letra maiúscula inicial e esse ponto final, pode ter um monte de oração aí dentro. Você pode organizar esse grande período em períodos compostos. Inclusive, é o recomendável que você faça períodos compostos e não períodos simples. Porque o período simples é o quê? É o básico, né? E você não está lá para ser básico, certo, gente? Aqui é uma premissa, tá? Que eu vou colocar. Acho que eu vou até adotar como um mote, para ficar meu mote. Não seja básico, certo? Ou pelo menos tente não ser básico. Porque o básico é o mediano, e o mediano é aquela nota que você não quer tirar, né? Ai, não, professora, eu não quero tirar, é nota baixa. Mas a gente também não quer mediano, não, né? Vamos combinar que a gente precisa tirar mais de 800, certo? E para tirar mais de 800, você não pode ser básico. Você não pode investir simplesmente em períodos simples. Você tem que ir para cima e colocar os períodos compostos. Óbvio, você não vai colocar um período gigantesco, né? Bem grandão, com várias orações dentro para ficar aquela coisa muito prolixa, ok? Mas você vai investir nessa articulação, unindo esses períodos em um só período composto, certo? De novo, quatro partes aí não significa exatamente 4 frases, né? 4 períodos assim. Você pode articular e isso resultar em 3, por exemplo. Ah, professora, não entendi, não. Bora para o exemplo, ok? Vamos lá. Temazinho inédito, tá? Para a gente não ficar só na análise de redação de nota máxima e aí a gente ficar muito, né, compacto aqui nessa camisa de força. Tema: mudanças climáticas, 2 pontos, implicações e desafios na sociedade brasileira contemporânea, tá? Pessoal, eu estou me preparando para esse tema no eixo socioambiental há anos-luz, né? E o MEC não vem com esse tema. Enfim, não sei porquê, mas esse eixo temático ainda não entrou assim no radar de interesse, né? Pode ser que este ano essa lógica seja mudada, né? Mas vamos lá. Ó, vejam aqui que nós temos uma configuração, deixa eu ver se tem de lei, não. Tá. Uma configuração de tópico no início. Professora, mas não é só em uma linha, não. Aqui não é. Porque, como eu falei para vocês no início, dada a natureza do tema, ou seja, temas socioambientais, eu preciso dar uma explicadinha, né? Mesmo que eu lance esse tópico de início, mas eu preciso dar uma explicada, ok? Porque esse tópico é muito expositivo, certo? Depois eu fundamento, aí depois eu vou com o repertório e depois eu faço o fechamento, certo? Vamos lá. De início, é válido salientar que o desmatamento é um dos principais desafios no combate às mudanças climáticas, uma vez que, ao diminuir drasticamente a cobertura florestal nacional, essa prática predatória vulnerabiliza as regiões à ocorrência de severos desastres naturais provenientes da desregulação do ciclo das chuvas, a exemplo de enchentes e de secas.
ok? O tópico está aí, mas ele está destrinchado em outros períodos, porque eu preciso, dada a natureza do tema, eu preciso fazer uma exposição, como é que essa questão do desmatamento vai reverberar, vai resultar nas práticas que vulnerabilizam essas regiões, certo? Então, eu deixo o meu tópico nesse sentido mais robusto, ok? Eu espero que vocês estejam acompanhando, viu, queridos e queridas? Vamos à fundamentação. Isso ocorre porque as medidas legislativas de proteção ambiental vigentes no país não têm sido devidamente respeitadas, propiciando a prática do desmatamento e, consequentemente, as mudanças no clima, ok? O que eu estou falando aqui na fundamentação? Das minhas implicações, eu estou dando um beijo aqui, porque, gente, nós temos uma equipe linda, maravilhosa, eu tenho que falar, viu? Não posso deixar passar, não. Ela está fazendo a fundamentação dos impactos, das implicações, certo? Ou seja, já está entrando aqui o viés opinativo, está dizendo quem é o responsável pela questão para poder fundamentar essa questão do desmatamento como uma prática ruim, óbvio, né? Não se respeitam as medidas legislativas, as leis, né? E, portanto, não se considera essa questão das mudanças climáticas como algo grave, ok? Vamos para o repertório. Todo parágrafo tem que ter, gente, é uma posição polêmica, ok? Escutem, por favor, e deem as suas opiniões. Todo parágrafo tem que ter repertório, gente, não tem isso em lugar nenhum, certo? Quando eu digo lugar nenhum, assim, os documentos oficiais não trazem essa questão da mobilização do repertório como obrigatório em todos os parágrafos. Não trazem. Mas, via de regra, sabe-se, né, convencionou-se por alguma maneira que parágrafo bom, principalmente o desenvolvimento, tem que ter repertório, certo? Do jeito da introdução que eu falei para vocês. Então, né, na medida do possível, se der, coloque, porque isso é valorizado, ok? Tal fato foi comprovado por um estudo divulgado pela ONG Conservação Internacional, o qual indicou que o Brasil é o país que mais flexibiliza as leis de proteção à floresta amazônica. Esse repertório aí, gente, de fato, o candidato tem de deter esse repertório, certo? Professora, mas repertórios de estudos, de pesquisas, é preciso memorizar. Essa pessoa memorizou, certo? Ou pode ter pesquisado numa situação de prática. Mas quando você escreve isso, gente, né, de uma situação, de um estudo que foi divulgado e tal, isso fica na sua memória que se cair o tema, você pode perfeitamente voltar e recolocar, certo? Lógico que a memória nossa hoje está um pouco, né, avariada, com tantas questões, enfim. Mas se você memorizou, maravilhoso, certo? É um estudo, enfim. Vamos para o fechamento. Dessa maneira, denota-se, olha que palavra linda para o repertório e vocabulário de vocês, né? Denota-se, observa-se, afirma-se, ok? Botem aí no repertório e vocabulário de vocês. Eu vou esperar numa redação lá na plataforma, essa palavra, tá? Esse verbo. Dessa maneira, denota-se a urgência de ações que mitiguem tal desestabilização climática e hídrica, né? Climática e hídrica. Veja que a preocupação aqui está nas duas vertentes, né? Do jeito que eu falei para vocês, gente, ó, 4 períodos. Tópico frasal, certo? No primeiro período, destrinchado, porque é preciso explicar a questão do desmatamento como algo predatório. Eduardo está só colocando a mãozinha escrevendo, coisa mais linda, né? Articulação, tópico repertório, certo? Repertório e conclusão. Professora, como é que a articulação veio antes do repertório? Não estou entendendo. É porque a articulação tópico-repertório, gente, faz parte da fundamentação, certo? Anteriormente dita, porque quando ela diz isso ocorre, tá? Mas ela já vai ao encontro do repertório, certo? Então, a articulação tópico-repertório vem antes do repertório, porque ela já foi pensada em ser colocada para que o repertório viesse em seguida. E, obviamente, a conclusão, que é o parágrafo que não muda, está lá no final, certo? Então, veja que é uma habilidade bacana de conteúdo, de precisão vocabular, de organização das partes, mas isso nada mais é que considerar a feição, a configuração, né, o padrão, né, eu vou realmente falar essa palavra padrão, porque é um padrão do parágrafo estilo Enem, e estilo outros vestibulares também, tá, gente? A gente está falando aqui de desenvolvimento, esse desenvolvimento poderia estar em qualquer redação argumentativa sobre este tema, esse desenvolvimento poderia constar sem nenhum problema, certo? Muito pelo contrário, de forma muito
competente e muito organizada, certo? Vamos ver outro parágrafo para a gente ficar cada vez mais possante nessa questão da organização, tá? Tema de Enem, mas é um parágrafo inédito. Não é inédito que eu digo assim, não é de redação nota 1000, é um parágrafo feito por alunos que autorizam, né, que a gente utilize esses parágrafos como exemplos nas lives, tá? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Enorme essa frase temática, né? Nós já trabalhamos também com exemplos dessa frase, tá? Vamos lá. É pequenininho, professor. É pequenininho. Por quê? A natureza do tema e a natureza do projeto de texto assim planejou, certo? Vamos lá. Parágrafo 2, tá? Se essa informação vier no texto motivador, pode ser usada? Qual a informação, Paulo? Acho que eu não peguei o timing aqui da pergunta, tá? Mas, assim, informações de texto motivador, como a gente falou nas lives passadas, podem ser parafraseadas. Na verdade, podem, copiadas não, certo? Você não pode copiar ipsilíteres, ou seja, na íntegra como lá está. Mas se a informação, acho que você está perguntando do repertório, né? Se a informação que está lá no texto motivador encaixar direitinho, você até pode utilizar parafraseando, certo? Agora, se for só esse repertório retirado do texto motivador para ser analisada a competência 2, você não vai perfazer a nota máxima, certo? Vão ser analisados outros repertórios do texto que não estejam lá, que não estejam no texto motivador. Mas dados dos textos motivadores podem ser utilizados tranquilamente. Inclusive assim, eu vi que esse dado combinou muito com a ideia que eu coloquei. Ok? O que eu faço? Posso colocar tranquilamente, certo? Inclusive, eu já mostrei aqui exemplos, Paulo, de redações de nota máxima que utilizam, né? Essas informações, esses dados, a questão dos dados estatísticos, quando se transformam, né? Por exemplo, 70% das mulheres agredidas pelos seus cônjuges fizeram ligações para o Ligue 180, né? Que é o canal de denúncia. 7 em cada 10 mulheres, né? Ou então mais da metade, né? Uma quantidade expressiva. Aí você utiliza expressões partitivas, né? Que revelam partes numéricas, ou por números mesmo, ou por expressões, que você possa parafrasear isso e entrar no seu texto, sem nenhum problema. Isso não isso é desvalorizado, ou isso eu vou perder pontos, não, certo? Os textos motivadores estão lá para isso, inclusive, certo? Agora, lógico, fazer com moderação, fazer só se realmente for extremamente necessário, né? Caso contrário, da ONG, exatamente. Caso contrário, você não coloca, certo? Gente, são muitas estratégias, né? São muitas estratégias. É por isso que é legal assistir, né, as lives, assistir a aula. Às vezes você não está assim, muito prestando atenção, mas depois você retoma aqui a live, né, naquela parte específica que você acha necessária e pronto, certo? Eu acredito que isso aqui, somado com as leituras, gente, é sinônimo de sucesso, tá? Vamos aqui ler o parágrafo sobre desafios para o enfrentamento da invisibilidade de trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, é muito grande, né? Meu Deus, chega, eu fico sem fôlego. Vamos lá. Sob essa perspectiva, é crucial... gente, desculpa a intérprete de Libras, que eu tô falando bem rápido, viu, amiga? Desculpa, mas é porque eu quis performar aqui, tá? Sobre essa questão da frase grande, tá? Se você quiser fazer algum sinal que indique que é uma coisa grande, né? Tudo bem. Sob essa perspectiva... mandar um beijo para ela, que ela é maravilhosa. É crucial que a escassez de debates acerca da importância das atividades de assistência seja superada, certo? É crucial que a escassez de debates... Opa, isso aí é o quê, professora? Esse é o tópico frasal, que deve ter sido, talvez, anunciado lá na nossa introdução. Que é isso, escassez de debates. As pessoas não falam a respeito disso, certo? A esse respeito, opa, o que vem aí em azul? Repertório sociocultural. A ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-lo da invisibilidade, ok? Repertório sociocultural. Entretanto, o panorama nacional destoa do pensamento da autora. Olha que link bacana que foi feito.
já que o alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que discussões sobre essa questão não sejam priorizadas, dificultando intervenções nesse problema. Essa é a articulação tópico-repertório. Certo? Por quê? Porque lançou-se o repertório da Djamila e em seguida fez-se o panorama de Estou. Ela está dizendo que tem que tirar da invisibilidade, mas o que a gente observa na realidade é outra coisa, certo? Inclusive, pessoal, outra dica que eu dou bastante nas minhas aulas é que vocês tentem investir, na medida do possível, em relações de oposição, pelo menos em um momento do parágrafo de desenvolvimento. Porque a relação de oposição, ela traz uma voz, né, que você está ali para rebater, ok? O que acontece? Não existe discussão sobre isso. Mas o repertório diz que é para tirar da invisibilidade questões que são caras, né, importantes, que devem sim ser trazidas à tona para que a gente possa, enfim, combater o problema, não é isso? Então, essa é a articulação tópico-repertório e, por fim, a conclusão. Então, essa nebulosidade, eu acho bem assim, né, esticada essa palavra. Essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade, ou seja, é a conclusão do parágrafo. Certo, pessoal? Botem um coraçãozinho aí para ver se para vocês dizerem se estão compreendendo essa questão da feição do parágrafo, ok? Tópico, repertório, articulação tópico, repertório, conclusão. Como é que foi o anterior, professora? Tópico no início, articulação, repertório e conclusão. Foi um pouco diferente porque o repertório ficou um pouquinho no final, certo? Vamos ver uma terceira e última configuração, em que o repertório vem em primeiro plano, certo? Ai, professor, por que está mudando? O que eu falei? Existe um padrão, mas as partes podem ser trocadas de localização, meio que um quebra-cabeça. Inclusive, pessoal, muitos candidatos gostam de utilizar essa orientação aqui de colocar o repertório no início. Por quê? Porque como o repertório é ilustrativo, ele tem esse caráter de ilustração, quando você coloca no início, parece que é mais fácil você trabalhar com a ideia que foi colocada ali no repertório, certo? Eu, particularmente, adoro o repertório em primeiro plano. Eu acho, assim, fantástico quando o aluno, o candidato, né, consegue fazer o projeto de texto incluindo o repertório no início. Olha aqui como tá bacana. Crise hídrica, me lembrei igual da Morgana Camila. Crise hídrica no Brasil. O uso racional da água versus a cultura do desperdício. Eu adoro esse tema, porque ele já dá no próprio tema, na edição passada do Super Enem, a gente trabalhou com a redação sobre este tema, né? Ele já dá no próprio tema as teses. Você não precisa nem ter trabalho em trazer tese aqui, porque já tá dada, né? O uso racional da água é uma tese. A cultura do desperdício é outra tese. Você só faz mudar as palavras ali, mas tá aí, né? Vamos lá. Com efeito, à luz, exatamente. À luz do pensamento de Milton Santos, a cidadania deve ser exercida em múltiplas escalas, do individual ao coletivo, pois ações locais influenciam a realidade global. Gente, tem 2 vídeos, tá? Já tô fazendo aqui a propaganda das minhas amigas. Um vídeo de geografia da Mariana e um vídeo de história da Conceição, da professora Conceição, falando sobre o Milton Santos, gente. Inclusive, é assim, este ano de 2026, se eu não me engano, faz 100 anos, não sei se do natalício, do aniversário do Milton Santos, enfim, né? É um ano específico, né? Para a gente conversar sobre Milton Santos. Então, assistam aos vídeos, porque o Milton Santos tem muitos desdobramentos sobre tema social. Globalização, disparidade social, a questão da revolução técnico-científico informacional. É preciso ter conteúdo, meu povo, e o repertório te traz essa possibilidade, certo? Vamos lá. Repertório, né? A cidadania deve ser exercida em múltiplas escalas, do individual ao coletivo. Olha como ficou legal esse repertório aqui. Porque, veja, vale, professora, mas isso aqui, cidadania e uso da água, não tem nada a ver. Não tem especificamente para falar sobre água e desperdício, ok? Mas veja como é que o candidato vai articular. Porém, embora essa perspectiva ressalte o papel transformador das ações pessoais para o bem comum, muitos brasileiros ainda não agem com responsabilidade diante da crise hídrica, devido à crença equivocada de que atitudes cotidianas de desperdício, como ignorar pequenos vazamentos ou manter hábitos pouco sustentáveis, não geram impactos relevantes. Ok? Esse é o nosso tópico. Entretanto, quando repetidas em larga escala,
Tais práticas comprometem as reservas hídricas do país e ampliam o risco de escassez, tornando urgente promover a consciência ecológica para o uso racional da água, que é a nossa conclusão. Professor, por que a conclusão está tão grande? Porque optou-se por um período só, né, para continuar a fundamentação e desembocar na conclusão, certo? Optou-se por um período só. Mas assim está o parágrafo. Repertório sociocultural em primeiro plano. Em segundo plano, articulação tópico-repertório. Em terceiro plano, tópico-frasal. Em quarto plano e último e fixo, conclusão. Certo? Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido essa questão de possibilidade de mexer com essas estruturas. A redação que nós analisamos na íntegra sempre trouxe o tópico em primeiro plano, ok? Por quê? Porque foi do projeto de texto lá da candidata, certo? Que achou por bem colocar sempre em primeiro plano e realmente é a coisa mais utilizada, certo? A estratégia mais utilizada. Mas existe a possibilidade. É por isso que eu trouxe esses outros exemplos, né? Marquei aqui com as cores, coloquei, então eu achei legal, né? O Mentes Brilhantes até colocou assim: eu sou assim de colocar o repertório no início. Maravilha! Se ficar bonito, quando eu digo não é nem bonito de beleza textual, não, tá? Mas se ficar estrategicamente organizado, continue, certo? E aí coloque lá, né, para que alguém corrija, ou mesmo a nossa plataforma lá para corrigir, para ver se você de fato está se dando bem, tá? Gente, vamos encerrar, tá certo? Com os pontos importantes sobre organização e hierarquização, tá? Esse é o nosso encerramento aqui da live de hoje. Primeiro, relação com o tema, né? Eu já falei, todos os parágrafos devem estar diretamente ligados ao tema, contribuindo para a discussão do problema apresentado. Palavras, expressões, ou mesmo a frase temática na íntegra, né? É preciso, essas estruturas precisam entrar em todos os parágrafos, em todos, inclusive na conclusão. Certo? Não é possível você abandonar o tema em algum momento do texto, não. É preciso haver uma relação intrínseca com o tema. É por isso que o planejamento lá via perguntas norteadoras é tão importante nessa fase, ok? Segundo ponto, coerência. O tópico frasal deve ficar evidente e as demais ideias devem se conectar logicamente a ele, mantendo relações de sentido no interior do parágrafo, certo? Professor, o mais importante no desenvolvimento é o tópico frasal, certo? É aquilo que você lá no início pegou, você jogou e você vai ter que trabalhar todos os argumentos em volta desse tópico frasal, ok, gente? Isso é que vai estabelecer a coerência do seu texto, inclusive a coerência global do texto, certo? Clareza. As informações devem ser apresentadas de forma organizada e suficiente, facilitando o entendimento do tema e fortalecendo a defesa do ponto de vista ao longo do texto. Quando a gente diz de forma organizada e suficiente, gente, é que não pode deixar ponta solta, certo? Nós, no nosso planejamento aqui, a gente achou por bem fazer uma live sobre falhas e lacunas, porque é o que eu chamo de ponta solta, certo? Muitas vezes o parágrafo está em um tamanho adequado, né? Existe um tópico frasal em evidência, ou ideia central, ideia nuclear, mas os argumentos que sustentam esse tópico não estão colocados de forma suficiente porque há truncamentos, certo? Há um sentido ali que foi evidentemente prejudicado por conta dessa insuficiência, certo? É preciso ser claro. Você não precisa ser prolixo, você não precisa falar difícil, certo? Ou escolher coisas mirabolantes, né, para colocar. Mas é preciso sim que haja uma clareza. E aí dá para fazer a clareza também na simplicidade, ok? Para encerrar, gente, graças a Deus, né? Espero que essa live tenha sido muito proveitosa, gente, que vocês possam voltar, tá certo? Em alguns momentos que vocês acharem que não ficou muito claro, voltar, inclusive quando estiverem praticando, tá certo? Para ver se vocês conseguem, de fato, colocar em prática essas informações, né, essas ideias e estratégias de hoje, né? Para encerrar, a organização e hierarquização dos argumentos guia a rápida leitura do avaliador para a compreensão global do texto, contribuindo para uma melhor nota na redação. Né? Aqui o nosso objetivo, gente, para encerrar de vez, né, não é de fato formar vocês para escrever textos de outra natureza,
certo? Nós estamos aqui trazendo essa possibilidade de você ser o mais competente possível dentro desse gênero textual, por meio de métodos e estratégias que, de fato, consigam dar conta do que precisa ser dado conta, sobretudo nessa competência 3, né, que é a competência que trata do desenvolvimento, certo? Organizar e hierarquizar é uma forma de autoria, né, o que a gente chama de autoria escolar. Para você ser autor, é preciso você trazer essas duas habilidades aí de forma muito específica nessa redação, certo? Por quê? Porque é preciso ler rápido o seu texto. Não só por isso, né? Mas o seu texto com a leitura rápida, obtendo essa leitura rápida e sendo compreendido globalmente, não tem perigo, mesmo que você coloque as ideias de forma simples, com palavras mais simples, mas não tem nenhum perigo de você não tirar uma boa nota. Quando eu digo boa nota, é a nossa 800, 900 mais, ok? Espero que todos e todas tenham compreendido. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de continuar nos seguindo. Assistam aos vídeos, tá certo? Tem vídeo maravilhoso que linka muito bem com os temas de redação e que vocês precisam, de fato, assistir para irem cada vez mais conseguindo aí esses repertórios e esses conhecimentos, tá certo? Não esqueçam, aulão amanhã, quem estiver aqui na cidade ou região metropolitana, compareçam, porque vai ser imperdível, tá? Continue seguindo a gente na rede social, pessoal. Muito obrigada, mentes brilhantes, vocês são maravilhosos e maravilhosas, tá? Até a próxima live, pessoal. Um grande abraço para todos, tá? Beijo grande.